2. Todos encontraram? Deu certo, Clarinha? Aí, é mais dificinho de achar, né? Vamos lá, então. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Acompanha comigo a leitura. Diz assim na minha Bíblia. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé, por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Fazendo um jabá aqui. Vocês viram nossa caneca, gente? Chique. Repete assim comigo, ó, no 3. Minha vida não é um cinema. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3 e... Essa carta de Tiago, e esse Tiago, ele é um meio-irmão de Jesus, não é outros Tiagos, apesar da Bíblia falar de vários Tiagos, mas esse Tiago, escritor desse livro, o autor, é o meio-irmão de Jesus. Essa carta, ela é a carta mais prática do Novo Testamento. Prática em que sentido? Ela é prática porque, se você for fazer a leitura dessa carta, você vai ver que ela é uma leitura leve, simples. Quem tem o costume de ler, percebe que tem algumas leituras que são um pouco mais pesadas, mais densas, mas outras são mais gostosas de ler. E a carta de Tiago é uma dessas cartas que tem uma leitura muito acessível, muito fácil, muito simples. E o objetivo maior de Tiago, quando ele escreve essa carta, porque alguém que manda uma carta para alguém, certamente, Clarinha, essa pessoa tem um objetivo de anunciar algo, de falar algo para alguém. E o desejo de Tiago, quando escreve essa carta, é gerar no seu público, naqueles que estão recebendo essa carta, uma capacidade de praticar o cristianismo. Então, o propósito ápice, o maior propósito desta carta, todas as vezes que você for ler essa carta na sua casa, tiver oportunidade, ou acompanhar a leitura com alguém usando essa carta. Acredito que a Débora mencionou isso, que ela pregou em cima desse livro também, o dia que ela pregou. Então o maior propósito de Tiago é esse, é gerar um cristianismo, é ensinar o seu público a ser cristão, ensinar como um cristão, que é um seguidor de Jesus, deve se comportar. E quando Tiago vai fazer isso, para fazer isso com essa carta, ele vai abordar alguns temas. Ele vai abordar alguns temas da vida cristã, que são temas da nossa vida também.
São coisas que nós vivemos, são coisas que nós passamos e lidamos todos os dias na nossa vida. O interessante é que o público dessa carta, o povo que recebeu, por ter recebido essa carta, logicamente estavam precisando dessa mensagem que Tiago iria entregar. Assim como eu acredito que nós aqui, eu, vocês, todos nós, precisamos desse tipo de mensagem para a nossa vida nessa noite. Esse povo estava levando a vida como um cinema, como um filme. E a gente sabe que um filme, na maioria das vezes, quem são os fãs de filmes baseados em fatos reais? Levante a mão comigo. Eu gosto bastante. Mas a gente sabe que a maioria dos filmes são uma mentira, uma ficção, um teatro, melhor dizendo. Um dos temas, dos vários que a gente podia abordar, mas um dos temas que eu quero falar com você hoje, que Tiago trata, é a respeito da maneira que nós, cristãos, lidamos com a nossa fé. Porque esse povo para o qual Tiago direciona essa carta, estava levando a vida como um cinema em qual sentido? Sabendo que a fé nos justifica diante de Deus, fato. Gálatas 2,16, Romanos capítulo 3 diz isso de forma clara, que nós alcançamos a nossa salvação mediante a nossa fé diante de Deus. Esse povo tomou posse desse tipo de ensino e relaxou. O povo estava tranquilo. Era como se a vida fosse um cinema. Simples. E a gente sabe que no cinema, nos filmes, pelo menos na maioria dos, sempre dá certo para o personagem principal. Sempre acaba tudo bem. Então descansar numa justificação de uma fé se tornou um caminho que esse povo adotou para viver a sua vida e nada mais importava. E eles se esqueceram que toda fé genuína, toda fé verdadeira, ela gera frutos, ela gera obras. Como é que alguém que tem de fato uma fé em Jesus Cristo pode não querer fazer algo por Ele, pode não querer gerar algo para Ele, independente do que seja, onde seja e como seja? Então, Tiago vai diagnosticar algumas doenças nessa prática de cristianismo desse povo. E uma delas é isso, é a fé sem obras. E existem alguns tipos de fé que a gente geralmente usa na nossa vida. Versículo 14, Tiago vai dizer, olha, de que adianta vocês dizerem que tem fé, se essa fé não gera ações, não gera frutos? E o primeiro tipo de fé que a gente vê muito por aí é uma fé verbal. Repete comigo no 3, vamos lá, você vai entender. Não vou te colocar em encrenca não, pode repetir, vamos lá. Fé verbal. Como é que é a fé verbal? O público de Tiago dizia ter fé, falava que tinha, mas essa fé não era comprovada com suas ações. Ao longo do tempo onde Deus tem me dado a oportunidade de estar aqui à frente, de trabalhar com jovens de forma direta e indireta, e em outros setores quando tem oportunidade de cooperar. E olha que a minha caminhada é bem pequena, tem apenas nem 6 anos que eu estou fazendo a obra de Deus, 5 anos e meio para ser mais exato. Eu estou cansado de ver pessoas que expressam diante de mim e para outros essa fé verbal. No ministério, quantas vezes eu tenho ouvido pessoas dizer para mim: Alex, agora vou pegar firme.
agora eu vou me gastar no meu ministério, vou me gastar por aquilo que Deus me chamou, mas não colocam em prática. Na área sentimental, Alex, Pamela, Éder, Patrícia, Kaique, Tati, etc. Com certeza já ouviu muitas vezes esses argumentos. Alex, agora encontrei a pessoa certa. Agora vai. Passa pouco tempo e essa fé era só uma fé verbal. Sabe? Eu costumo dizer, e acho que alguém já disse isso, que para falar só basta ter boca. Eu não diria que Deus está cansado disso, porque eu não posso implicar em Deus um sentimento de canseira ou algo assim. Mas eu diria para você, para de falar, começa a fazer. Para de prometer, comece a praticar. Exercer uma fé sem obras alimenta o meu desejo de pular os processos da vida. Por quê? Porque se eu vivo uma fé onde eu falo, prometo e não faço, ao decorrer do tempo eu vou vendo pessoas conquistando algo maior ou melhor do que aquilo que eu disse que ia conquistar. E quando eu percebo que essas pessoas conseguiram, eu pulo o processo que eu não fiz. Enquanto eu deveria ter gastado meu tempo transformando a minha fé verbal em ações, eu gastei prometendo, eu gastei falando. Eu não estou aqui para dizer que prometer algo, prometer que vai melhorar, ter uma fé verbal é errado. Sim, é ótimo e devemos ser positivos. Mas fato é que tem pessoas que ela mesma, você mesmo talvez já não acredita em si. Porque você sabe que você fala e não faz. Você promete, não muda. É tempo de mudança. Eu não estou aqui para ser juiz, é o que a Bíblia está dizendo que esse povo fazia e é o que nós infelizmente fazemos em algumas áreas da nossa vida. E eu vou dar um nome de um filme para você. O Mentiroso. Se fosse estrear no cinema um filme da sua vida que exerce uma fé verbal, o nome do filme da sua vida seria O Mentiroso. Que a verdade é essa. Você é um mentiroso. Quantas coisas você já prometeu que ia fazer por Deus, para alguém e não fez? E lógico, existem sim vezes que alguns empecilhos nos atrapalham de fato e não conseguimos concluir aquilo que prometemos, mas muitas vezes e na maioria delas não. Nós simplesmente falamos e não fazemos. Nós exercemos uma fé verbal, sem ações. Então o seu filme é O Mentiroso. Versículo 17, olha só. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então esse povo, eles produziam, eles não produziam com a fé que falavam. E mais, eles não produziam, o detalhe é, boas ações. Porque aí está. A nossa fé tem que produzir boas ações.
E aqui existe um grupo que exerce uma fé que eu quero chamar de fé egoísta. Como é que é a fé egoísta? É uma fé individualista. Deixa eu te explicar como que é essa fé individualista. Um exemplo bem prático. Se o culto tiver algo onde eu vou participar, por exemplo, aquele culto virá a guerra da minha vida. Eu quero que tudo aconteça, que todos estejam lá. Mas se for o irmãozinho do lado direito ou esquerdo, não tem problema. Então, faz mais ou menos. Faz só por obrigação. Deixa eu te falar uma coisa. A sua vida, ela não é um filme que vai estrear no cinema e você é o ator principal, querido. Você não é o personagem principal do filme da vida. Eu não sou o personagem principal do filme da vida. Mas existe um Deus que sempre é o personagem principal do filme da vida onde nós estamos inseridos. E enquanto você não entender que você está sendo egoísta, que o seu ego está falando mais alto do que a voz de Deus, nada vai fluir. Infelizmente é uma palavra decretada, em que eu não estou lançando um tipo de maldição sobre a sua vida, até porque não tenho poder para isso, acredito eu, na minha convicção. Mas enquanto você pensar em termos mais conhecidos entre nós, enquanto você pensar que você é a última bolachinha do pacote, enquanto você pensar que você é a Coca-Cola suando no deserto, Kaique, não vai fluir, não vai acontecer. Enquanto você se relacionar com pessoas só porque elas podem te dar algo em troca, não vai funcionar. Enquanto você se relacionar com alguém por interesse, não vai funcionar. Enquanto você não entender que a presença soberana de Deus é o ator principal desse filme que vivemos aqui, não vai funcionar, não vai rolar. Infelizmente, eu não queria estar te falando isso. Eu tenho um problema sério com entregar notícia difícil, a Pâmela sabe. E para me pregar, por exemplo, isso aqui, eu dar um sermão em alguém, gente, eu gasto uma semana para pensar, meu Deus, será que vai achar ruim? Ai, Pai. Mas o fato é que enquanto você viver uma fé egoísta, enquanto você não pensar em unidade, não vai funcionar. Jesus andou com 12 homens que mais atrapalharam a vida dele do que ajudaram. Vamos ser bem sinceros. Será que Jesus precisava daqueles 12 caras? Será que Jesus precisava de um ladrão como Judas? Não. Jesus era Deus, meus irmãos. Vocês sabem disso. Ele era perfeito. Ele tinha todas as qualidades. Nem precisava ter. Será que ele precisava de um homem arrogante como Pedro? Que homem difícil aquele homem. Será que ele precisava de um playboyzinho igual o João? O João é um playboy, né, gente? Será um mimadinho igual o João? Não, ele não precisava. Ele podia ter feito tudo sozinho, mas pensou em unidade. Será que se Deus quisesse, Ele precisava de você para cumprir o ID, para espalhar o Evangelho? Não, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não precisava de você.
Entenda, como muitos dizem por aí, você é mais um na fila do pão. Pega a senha, espera, paciência. Romanos 12, capítulo 3, olha o que diz. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Olha só. Não se considerem melhores do que realmente são. Paulo está dizendo, não pense que você é bom, sabe por quê? Porque tudo que você tem é pela graça de Deus. A família que você tem, a esposa, o namorado, o pai, a mãe, é tudo pela graça de Deus. Sabe, eu estou pregando aqui hoje, e o dia que eu arriscar pensar que eu prego melhor que alguém, eu corro o risco de Deus chegar para mim e dizer, Alex, lembra de quem que você era? Lembra de onde que você veio? Você não era nada. Você era um problema para todo lugar que você ia. Todo mundo olhava para você e falava, esse menino não vai dar em nada. Esse menino não está servindo para nada. E esse aí já foi. Hoje eu conversava com a Pâmela sobre um jovem. Ele é até aqui de Campo Belo. Citar nomes que a gente está falando bem, né? Ele se chama Mateus. Eu me lembro da Igreja Batista aqui, Vale das Bênçãos. Eu me lembro que eu estudei com ele, com o Mateus. E cara, quando Deus pegou a vida daquele menino, Deus transformou a vida dele. Ele virou outro. E hoje ele conquistou algumas coisas, sim. E hoje eu comentava com a Pâmela, ela falava, Pâmela, o que ele vive, o que ele está vivendo, ele merece muito mais, porque esse cara realmente foi diferente. Eu me lembro o quanto ele foi transformado. Então olha só, se tudo que você tem é pela graça, como é que você se acha superior a alguém? Como é que você pode chegar a pensar que existe um levita que tem uma voz que Deus usa mais do que a do outro, que tem uma voz diferente? Sim, existem diferenças, mas é tudo pela graça. A nossa oração deve ser, Deus, obrigado por tudo que eu tenho, porque se o Senhor me tirar o que eu tenho, eu não sou nada, eu acabo. Nesse mesmo livro, Tiago, capítulo 4, versículo 14, Tiago vai dizer, a vida é um sopro. E quando eu lembro de sopro, eu lembro de quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida. Então sabe, a nossa vida é um sopro que Deus colocou dentro de nós. Você levanta todos os dias e tem força para trabalhar, para estudar, para correr atrás dos seus sonhos, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Você tem um talento, um dom, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. E alguém vai pensar nos dias de hoje, onde vivemos dias extremamente motivacionais na capacidade humana. Existe problema nisso para mim, na minha opinião? Não. Desde que eu me lembre que sim, como homem tenho muitas capacidades de crescer, de evoluir, de chegar em muitos lugares, mas que eu sempre me enxergue abaixo daquele que colocou essa graça em cima de mim. Tudo que temos é pela graça. E sabe, se você é esse egoísta, se você exerce essa fé egoísta, achando que é essa última Coca-Cola no deserto suada, eu vou dar um nome para o seu filme: O Todo-Poderoso. Seu filme é o Todo-Poderoso, porque você é o cara. Você pega o poder que Deus te deu e se torna melhor do que todo mundo que está à sua volta. Você é o cara. Se o teatro não tiver você, o teatro vai ser ruim. Se você não cantar, o louvor é ruim. Se você não pregar a palavra,
tem unção. Se você não tiver na empresa que você trabalha, ela vai quebrar, vai falir. Só que a gente é tolo de pensar assim, porque tantas coisas que a gente se achava essencial na vida, e quando saímos e perdemos elas, ela continua andando. Como dizem por aí, a fila anda. Então, se você exerce essa fé egoísta, o seu filme que vai estrear no cinema, Clarinha, é o Todo-Poderoso, que você é o mais top dos tops. E por último, um pouquinho pesada, olha no versículo 19. Tiago vai comparar, vai falar assim, ó, basicamente, parafraseando, traduzindo, mastigando o versículo para você. Tiago vai falar assim: a fé de vocês, ela é tão medíocre, ela tem um nível tão baixo, que ela está no mesmo nível da fé dos demônios. A fé que vocês têm, até o demônio tem. E aqui a gente tem uma fé maligna. Vamos repetir no 3? Essa foi forte, né, gente? Eu não posso fugir do texto. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Como é que é essa fé maligna? É quando eu ponho fé naquilo que Deus proibiu. Uma fé sem obras legaliza o que Deus proibiu. Como assim? Vamos lá, vou te dar um exemplo básico. Eu começo a namorar. O pessoal gostou, área sentimental. Eu começo a namorar. Parece que a Lívia previu. Eu começo a namorar com um menino que está perdidão, louco, com todo respeito. Supomos que esse menino não conhece a Jesus, essa menina não conhece a Jesus. Vamos mais além, eu encontro esse menino, essa menina lá no boteco. Aí eu começo a namorar com ele. E aí o que é a fé maligna? É a fé que quer legalizar o que Deus proibiu. Aí eu falo, pela fé, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, querido, Deus não vai legalizar o que Ele já provou e comprovou que é errado. Não adianta você pegar um plano que você sabe que contradiz os princípios de Deus e aplicar a sua fé lá. Não adiantaria, por exemplo, antes de me casar com a Pâmela, eu querer viver uma vida com ela que eu sei que Deus não permite que eu viva. Não adianta eu depositar fé nisso, porque Deus não quer de fato. Isso não vale só para a área sentimental da nossa vida, não. Tratando num âmbito geral. Meu irmão, se você está vivendo algo que Deus proibiu, você sabe que é um erro diante das Escrituras, não adianta você querer que tudo dê certo. Não adianta depositar a sua fé lá. Eu tenho uma história curiosa, e a Pâmela ri muito quando eu conto essa história. Quando eu estava perdidão, assim, estava no mundão, estava envolvido com tráfico de drogas, antes de converter, viu, gente? Estava envolvido com tráfico de drogas, essas coisas tudo. E eu me lembro de uma frase que o pessoal lá, que a gente era envolvido, eu me lembro que eles falavam uma frase muito interessante. E eu não era crente, nunca tinha ido numa igreja crente, mas eu já achava que aquilo soava estranho. Eles falavam assim, Cristáfila, Deus abençoa, vamos ter fé, que hoje nós vamos vender tudo, não vai sobrar nada. Quem já conhece pessoas do ramo sabe que isso acontece. Planejava-se talvez um assalto, um roubo. Não, vamos, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. Deus não vai abençoar o que Ele já proibiu. Sabe por quê? Deus não pode se contradizer. Se Deus aceitar
aquilo que você quer que aceite, sendo que ele já proibiu, ele vai deixar de ser Deus, porque ele vai errar, e ele não erra. E se você leva essa vida, se você está tentando fazer isso, se você está tentando convencer Deus, se você está olhando para Deus dizendo assim: peraí, Deus, a gente sabe que está lá na Bíblia, que está tudo errado, mas muda de ideia, porque sou eu. Muda aqui, por favor, muda para mim. Muda por causa de mim. Deus não vai fazer isso. Ou você se enquadra no parâmetro que Deus estabeleceu, ou você está fora da jogada, meu irmão. Infelizmente. Aliás, felizmente, né? E se você tem essa fé maligna, eu vou dar um nome para o filme da sua vida: me enganando. Porque de fato, você está enganando você mesmo. Tome uma providência. Se enquadre no padrão de Deus. Não tente criar um padrão para Deus se encaixar. Uma fé que não gera frutos é um perigo. Mas uma fé que gera frutos, tem uma história muito interessante de um missionário, um homem que foi evangelizar, e mandaram ele para uma tribo indígena. Estou terminando aqui. Mandaram ele para uma tribo indígena para evangelizar um povo que não conhecia Jesus. E aí, esse homem foi para lá, e por muitos anos esse homem não falou nada, não pregou, falou nada. E teve uma doença naquele lugar e acabou falecendo. De repente, o povo que mandou aquele missionário ficou sabendo daquela notícia. Falou: olha, aquele homem que foi, a gente mandou ele, infelizmente ele faleceu, vamos ter que substituir ele. Vamos ter que colocar outra pessoa lá para levar o evangelho para aquelas pessoas. E aí mandaram outro homem. Quando esse outro homem chegou e começou a falar de Jesus, com muita autoridade. Presta atenção, gente, olha só. Ele começou a falar de Jesus com muita autoridade, explicar quem era Jesus, o que ele fez. E aí de repente, alguém naquela tribo se levantou e disse: opa, peraí, eu conheço esse homem, eu conheço esse Jesus aí. E aí o missionário dizendo: conhece? Porque eu soube que o homem que veio aqui antes não falou sobre ele para vocês. E aí o homem olhou nos olhos dele e disse: olha, ele não falou nada, mas as atitudes desse Jesus que você está descrevendo aí, era assim que ele era no nosso meio. Era assim que ele andava, era assim que ele fazia, era assim que ele amava, era assim que ele abraçava. Sabe por quê? Porque a fé do homem não era falada, mas provocava ações. Sabe? Aonde você for, tem que ser gerado uma luz, tem que ser gerado um fruto. E se, talvez você está pensando: Alex, mas eu estou ao contrário disso, eu estou precisando de uma luz. Meu irmão, você está no lugar certo. Estamos provocando nesse ambiente uma ação, fé, onde o amor de Jesus está presente. E você pode se sentir abraçado por esse Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé, ela é gerada pelo ouvir das boas novas, pelo ouvir da palavra de Deus. Então quando eu escuto a palavra, automaticamente, se eu creio nessa palavra, essa palavra gera fé em mim. E é impossível ouvir a respeito de Jesus e não querer provocar nenhuma
uma ação por Ele. Sabe? Eu não provoco ações para Jesus, presta atenção. Eu não provoco ações para Jesus olhar para mim e dizer: vou salvar esse menino, essa menina, porque ele está provocando ações de fé bacanas. Não. Mas eu olho para Jesus na cruz, e pelo que Ele fez, por ter me justificado, eu sinto desejo de provocar alguma ação por Ele. Eu lembro daquele Jesus ensanguentado na cruz, e automaticamente eu começo a pensar: tenho que fazer algo por esse homem. Eu tenho que gerar algo por causa desse homem. E se você está aqui e não está em condições de gerar uma ação, lembre desse Jesus e diga: então eu tenho que me entregar a esse homem. E se houver alguém aqui que deseja se entregar para esse Jesus, se houver alguém aqui que deseja a partir de agora, com essa fé que foi gerada através da palavra ministrada aqui, gerar ações para esse Jesus, se manifeste. E sabe, Jesus nunca chegou em alguém quando a gente lê a Bíblia e disse: ei, Gabriel, Heloísa, me aceita. Não, Jesus nunca disse para alguém: me aceite. Jesus sempre disse: siga-me, larga tudo e vem, deixa tudo que você tem. Você não é nada, eu sou tudo, eu tenho o que você precisa. Eu preencho o seu vazio. Jesus está em nosso meio. Jesus está nessa palavra que aqui foi pregada. Eu tenho autoridade, convicção nisso. Não, eu não estou aqui talvez para gerar uma palavra que vai te causar um arrepio, que vai te fazer gritar. Se assim não fosse o estilo, tudo bem. Mas eu estou aqui para te confrontar, para dizer para você que se você não gera nenhuma ação para esse Jesus que você conhece, a sua fé é falsa. Ela é mentirosa, ela é egoísta, ela é maligna, ela é para o seu bel prazer. Necessitamos gerar algo para Jesus. Necessitamos andar na rua transformados por causa desse Jesus. Necessitamos ser a surpresa que um lugar que é trevas precisa. Feche seus olhos, fique de pé, se assim você desejar.